Olá pessoal, eu sou a Jo, sou professora de redação aqui da Gama e a gente vai começar agora a fazer uma série de vídeos para mostrar para vocês como alcançar a nota máxima nas competências do Enem. Então fica ligadinho aí. Para começar, a gente vai falar um pouquinho sobre cada competência do Enem, fazendo um panorama geral mesmo, para vocês entenderem o que o Enem cobra em cada uma dessas competências. A competência 1, a primeira competência a ser avaliada ali na grade de correção do Enem, ela vai avaliar se o seu texto está de acordo com a modalidade padrão da língua portuguesa. Ou seja, vão ser avaliados desvios gramaticais de vários tipos e também vão ser avaliados a questão de estrutura sintática do seu texto. Na competência 2, a segunda a ser avaliada na grade de correção do Enem, ele vai analisar se você compreendeu o tema da redação, se a sua redação está de acordo com o tipo textual dissertativo argumentativo e se você também tem repertório sociocultural. A competência 3 é uma competência muito importante e é normalmente aonde a gente tem mais dificuldade de alcançar uma nota máxima. O que vai ser avaliado aí? A questão da coerência do seu texto, se o seu texto ele mantém uma relação de sentido entre as partes e se você fez um projeto, se você planejou esse texto previamente, certo? E na competência 4, para a gente finalizar ali então essa parte mais estrutural do texto, a gente tem a questão dos elementos de coesão. O Enem ele vai avaliar então se o seu texto ele faz um uso desses elementos, se você repete esses elementos e se eles aparecem de forma adequada dentro do seu texto. E aí a competência 5 então, ela fecha essa parte de avaliação com análise da proposta de intervenção. Ou seja, sua redação ela precisa apresentar uma proposta para solucionar os problemas que foram apresentados ao longo do seu texto. É importante lembrar, pessoal, que dentro de cada uma dessas competências existem níveis diferentes, ou seja, existe toda uma estrutura que foi montada para que a sua redação ela seja avaliada dentro desses níveis, certo? Então, normalmente a gente tem um nível ali de 0 a 5 ou de 1 a 5, em que cada um desses níveis você tem uma descrição sobre como avaliar essa redação. E aí o seu corretor, então, ele vai avaliar ali o seu texto de acordo com esses níveis diferentes. A competência 1, então, é uma das competências mais difíceis de alcançar a nota máxima, ou seja, 200 pontos na redação do Enem. Isso porque ela vai analisar se o seu texto tem desvios gramaticais ou se tem falhas de estrutura sintática, certo? Os desvios gramaticais, eles tendem a ser um pouco mais difíceis de serem visualizados, então é comum perder uma nota ou outra por causa desses desvios, certo? Qual que é a dica, então, para a gente sempre conseguir alcançar 200 pontos na primeira competência? Faça sempre uma revisão do seu texto. E não deixe só com uma revisão, faça 2, se for necessário, faça 3 revisões também. Quanto mais revisões você fizer do seu texto, mais desvios possivelmente você pode encontrar e vai dar tempo de modificar antes de definitivamente, passar a limpo a sua redação e fazer a entrega. Então não deixe de fazer essa revisão, ela é extremamente importante e ela vai te ajudar bastante. Para a gente entender um pouquinho melhor como funciona a competência 1, a gente tem o nível de descrição que vai aparecer para vocês aí, então vocês vão conseguir visualizar como que a gente divide a análise dessa competência 1, mas basicamente a gente pode separar em 2 pontos importantes que vão ser analisados pelos corretores. Em primeiro lugar, a gente tem os desvios gramaticais e depois a gente tem as falhas de estrutura sintática. O que o Enem entende como desvio gramatical, certo? Questões básicas, como por exemplo pontuação, acentuação, uso da crase, dentre outros. O que ele vai entender então como uma falha de estrutura sintática? Algo que modificou o seu texto. Pode ser uma ausência de pontuação, pode ser um excesso de pontuação, a falta de uma palavra ou o excesso de uma palavra também, certo? Isso vai acontecer quando, de alguma forma, a estrutura sintática do seu texto, da sua oração, ela for modificada e isso prejudicar o sentido daquilo que você quer indicar dentro da sua redação. Para vocês entenderem, então, como que funciona essa questão de falha de estrutura sintática e não fazer isso na redação de vocês, vai aparecer um exemplo aí que vocês podem acompanhar, Nessa parte temos assim, além disso, a falta de motivação é uma justificativa
justificativa para esse fato, uma pesquisa divulgada pelo governo. Reparem que entre a palavra fato e entre a palavra uma não existe uma conexão, não existe uma relação. Ou seja, dentro dessa oração você quebra a continuidade dela, certo? Então existe uma falha dentro dessa colocação ali. Ou seja, pode ser uma questão de organização dessa oração, a forma como algumas palavras aparecem, ou até mesmo mudar a colocação ali de alguns termos. Isso pode te ajudar a fazer uma oração mais completa e que o seu corretor consiga entender o sentido. Então percebam que eu não consigo identificar necessariamente um desvio gramatical. Não dá para dizer que é uma falha de pontuação, não dá para dizer que é, por exemplo, uma ausência de acentuação, de crase, regência, nada disso, mas é uma questão estrutural da própria oração, ou seja, a forma como ela foi elaborada, a forma como ela foi construída, tá? Lembrando que falha de estrutura sintática é diferente de falha de estrutura do texto, certo? A gente está falando de coisas diferentes. Então, quando a gente fala sobre estrutura do texto, é o texto como um todo, né? Entendendo as partes que compõem esse texto, como, por exemplo, introdução, desenvolvimento e conclusão. Quando a gente fala sobre estrutura sintática, a gente está falando de uma estrutura menor, que são as estruturas das orações. Então, não confundam essas duas partes, porque elas são corrigidas também em competências diferentes, né? Ou seja, o seu corretor, ele vai avaliar em competências diferentes essa questão. Trouxe um outro exemplo, então, para vocês verificarem como a gente avalia essa questão de falha de estrutura sintática. Reparem nessa oração. Segundo a Lei das Diretrizes Básicas, determina que todas as instituições de ensino. Reparem que nessa oração você também tem uma quebra entre básicas e entre determina, certo? Ali até foi colocado uma vírgula também, né? Então, o que a gente poderia fazer para resolver, então, a falha de estrutura sintática dessa oração? Acrescentar talvez uma palavra, né? Ou algum termo que pudesse mudar a forma como a gente está abordando essa informação e trocar, então, ali o sentido do que está sendo dito, ou fazer com que esse sentido ele esteja mais claro, mais objetivo. Como a gente poderia fazer isso? Poderíamos dizer, segundo o que a Lei das Diretrizes Básicas determina, e aí você continua a sua oração, por exemplo, fazendo de outra forma, certo? Ou ainda a gente pode tirar essa vírgula, né, e dizer que a Lei das Diretrizes Básicas determina. Então, a falha de estrutura sintática, ela não envolve só uma questão de pontuação, é uma estrutura mais ampla que mexe com outros elementos também. É importante lembrar, pessoal, que vocês podem encontrar redações nota 1000 que tenham alguns desvios ou até mesmo uma falha de estrutura sintática. Isso acontece porque na descrição dos níveis, né, que estão dentro da competência 1, o nível 5, por exemplo, ele permite no máximo 2 desvios gramaticais e no máximo uma falha de estrutura sintática. Isso significa que você ainda pode alcançar os 200 pontos, mesmo acontecendo 2 desvios ou uma falha de estrutura sintática. Mas a gente vai torcer para que isso não aconteça, certo? Então, na hora de fazer a sua redação, revise com muita atenção, com muito cuidado, para que a gente não deixe passar nenhum desvio gramatical. Beleza? Uma informação importante é a gente entender como que funciona a grade de correção da competência 1. Aí na tela tá aparecendo para vocês, então, a descrição dos níveis da competência 1. Reparem que a gente tem uma descrição de 0 a 5, certo? Cada nível desse, então, ele vale 40 pontos, certo? Então, o corretor ele precisa ficar preso a essa nota, sempre de 40 em 40 pontos. Então, a gente vai seguindo, ó, 40, depois no nível 2, 80 pontos, no nível 3, 120, no quarto, 160 e a gente fecha então o nível 5 com 200 pontos. Então é importante a gente entender que não existe essa nota quebrada entre esses níveis. O objetivo então de fazer esse tipo de correção é para tentar tornar o processo de correção mais claro para os corretores e também mais justo para os participantes. Nesse vídeo, então, a gente viu como alcançar 200 pontos na competência 1, entendendo o que é analisado nessa competência, né? Principalmente os desvios gramaticais e as falhas de estrutura sintática. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilha, se inscreve no nosso canal. Se você ficou com alguma dúvida, você pode comentar aqui mesmo,
ou acessar as nossas redes sociais que está aparecendo aqui embaixo. E se você quer saber um pouco mais sobre a competência 2 e a competência 3, fique ligadinho, porque a gente já está preparando o vídeo da competência 2 e da competência 3.